Oi! Então vamos dar continuidade aqui à leitura do Homem Essência do Pensamento que Sou. Vocês estão vendo aqui na capa invertida. Não estamos no mundo invertido. E o próximo capítulo é o capítulo 13, um bom número por sinal, capítulo 13. E o nome do capítulo é um número também, é 1943, o ano 1943. Considerava-me numa situação de vida melhor do que imaginara. Tenho a impressão de que quando somos novinhos não sabemos o que o futuro vai nos proporcionar. Pensava um pouco que o destino poria seu bedelho nas nossas vidas. Não é assim. Mais ou menos. Há vezes em que nada fazemos e as coisas se arranjam. Outras, não. E ainda há aquelas em que fazemos e dá tudo errado. Desde que aprendi a jogar, procurei me imiscuir no métier em xadrez com muita vontade para usufruir da importante troca que há quando jogamos uns contra os outros, pois entendia que isso me ajudava a desenvolver as habilidades. Ao mesmo tempo, me dedicava com o máximo de concentração aos estudos, a fim de apurar a minha forma técnica cada vez mais. Bem, a coisa foi dando certo e consegui evoluir muito no aprendizado teórico, a partir do aprofundamento das análises de jogos importantes entre os grandes mestres, como Capablanca, Morphy, Steinitz ou Alekhine, só para falar dos principais. Não me furtava aos estudos teóricos e vivia para cima e para baixo com diagramas de problemas e análises de estratégias e táticas posicionais ou puramente agressivas, sistemas complexos em que o cálculo avançado era cada vez mais utilizado. Tudo no interesse de melhorar o meu estilo e proficiência no jogo. Com tudo isso, os bons resultados vieram. Relembro, em especial, o ano de 1943, pois, além de ter sido o ano de minha formatura como cirurgião dentista, sob certo aspecto, fui agraciado por uma fortuna. Não que a situação seja comparável àquela do grande mestre Ossip Bernstein, mas, guardadas as devidas proporções, dou-me salvo pelo xadrez também. Ora, como é largamente sabido, Ossip Bernstein foi um ucraniano que despertou para a prática do xadrez apenas aos 19 anos, quando cursava a faculdade de Direito em Kiev. De imediato demonstrou grande habilidade para o jogo e em pouco tempo já era ranqueado entre os 10 melhores do mundo. Muito inteligente, possuía talento para os negócios jurídicos e financeiros e passou a trabalhar para financistas e banqueiros de sua região. Alcançou bastante sucesso em sua atividade, conseguindo amealhar razoável fortuna. Com o advento da Revolução Russa de 1917 e a ascensão dos bolcheviques, iniciou-se o período conhecido como Terror Vermelho, que, resumidamente, significava o expurgo físico da aristocracia remanescente, bem como da elite capitalista anterior. Dessa situação resultou a prisão de Ossip em Odessa, na Crimeia, e seu consequente envio para execução. Enquanto aguardava para ser fuzilado, no dia mesmo de sua execução, o oficial responsável, um obcecado diletante enxadrista, ao rever a lista dos condenados, observou o seu nome e, chamando-o, perguntou-lhe se era o famoso jogador de xadrez. Ossip confirmou, mas isso não foi suficiente para o oficial, que lhe mudou a sentença. Para provar que era de fato o grande mestre, os dois iriam jogar uma partida de xadrez. No caso de o oficial vencer ou a partida terminar empatada, a execução de Ossip seria efetuada. No entanto, caso o primeiro vencesse a partida, ficaria livre. No entanto, caso o prisioneiro vencesse a partida, ficaria livre. Sem muita dificuldade, Bernstein
venceu o certame mais importante de sua vida, e o oficial cumpriu sua palavra, libertando-o. Desse dia em diante, sempre que, nas poucas vezes em que isso ocorreu, perdia uma partida, o CIP respirava aliviado. Desde meados de 1942, o governo federal andava em tratativas com os Estados Unidos e nós, do povo, não podíamos saber o que se passava na cabeça de Vargas. Acho que se pode afirmar que o povo, de maneira ampla, e praticamente todas as camadas da sociedade, exceto talvez alguns grupos do sul do país, assim como toda a imprensa, eram contra os nazistas e fascistas que promoveram a guerra. Mas havia muitos rumores e boatos de que ministros do governo, e mesmo Getúlio, seriam pró-Hitler e simpáticos à ideologia ítalo-germânica de então. Se isso seria apenas uma forma de Vargas barganhar com Roosevelt, não sabemos ao certo. O fato é que parece ter funcionado bem, pois, no fim das contas, pelo que vimos depois, daí se iniciou a siderurgia brasileira. De fato, a minha vida começou a mudar para valer quando surgiu a notícia de que o Brasil iria formar uma força expedicionária. Houve um alvoroço. Não sabia até que ponto o fato de minha juventude e de já ser formado influiriam em minha ida aos montes italianos. Num instante tudo ficou nebuloso, sombrio e perigoso, pois rapidamente vi que se apresentava muito fortemente esta possibilidade. Por outro lado, senti uma ponta de orgulho. Meu irmão já não poderia ir à guerra e as consequências para ele acabaram sendo muitíssimo severas. No entanto, senti uma vontade genuína de executar esse plano, como uma chance de honrar MH numa espécie de redenção em toda a sua complexa e nobre atitude de rebelde autoimolação contra tudo o que viu, presenciou e sofreu em 1932. Se o transtorno psíquico que o acometeu foi o estopim para o ato último, tenho certeza de que isso foi a resultante do consciente conflito estabelecido em seu íntimo, a partir das atrocidades que viveu naquela guerra. Por outro lado, eu, como tantos de minha geração, não víamos muito sentido em ir àquela guerra que, pelo lado dos aliados, se revestia de uma defesa de liberdade, da democracia. Como assim? Onde nós vivíamos? O Brasil era governado por um ditador que fechava o parlamento e dava as cartas ao seu bel prazer. No meu caso, fiquei firmemente em dúvida sobre uma questão ou outra. Ou seja, me imbuir daquele sincero e honesto sentimento de patriotismo e civilidade que aprendera com meu irmão, ou dar aso à razão e renegar o serviço militar em prol de uma adesão às convicções racionais políticas? E nesse caso, qual seria o custo dessa decisão? Minha cabeça em convulsão pesava e sopesava tais pensamentos, sem que eu me entendesse com ela. Assim como o MH em 1932 ficara dividido quanto ao entendimento moral de sua índole progressista em contraposição à manutenção de seu dever como soldado aos ditames de seu juramento, o que acabou prevalecendo em sua atitude. Agora, eu me encontrava em situação semelhante. Foi então que o recém-possado presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, Sr. R. Castro, depois de ter conhecimento do meu tricampeonato universitário e, principalmente, resgatando minha atuação recente em 1941 no Torneio Internacional Águas de São Pedro, em que houve participação de grandes mestres europeus e norte-americanos, bem como o triunfo de um brasileiro contra o grande mestre internacional e campeão mundial Alexander Alekhine, um pouco antes, em 1939, numa simultânea com 30 tabuleiros em que o campeão venceu 25 partidas, empatou 4 e perdeu apenas uma, enviou-me gentilmente uma carta convidando-me a integrar a equipe que iria representar o Brasil num torneio internacional de xadrez em Assunção, Paraguai. O período seria em meados do ano seguinte, em 1944. Exultei com esse convite e o prestigioso reconhecimento do meu talento no jogo. No entanto, eu já soubera da notícia sobre o esforço de guerra que ainda naquele mesmo ano estava em vias de uma possível convocação para o Exército Brasileiro, para integrar a FEB.
Força Expedicionária Brasileira, a Itália, de modo que foram dias de grande aflição. Ir à guerra como dentista, isto é, defender o meu país e intimamente honrar a MH no teatro real de operações de guerra, ou representá-lo numa batalha intelectual de um torneio como enxadrista. Agora, com essa nova situação, meu coração ficou ainda mais dividido, minha vista embaçada, minha cabeça perturbada. Afinal, qual fora a primeira lição que MH me ensinaram? Justamente a ideia de que se os homens preferissem jogar xadrez para resolver suas diferenças, a humanidade seria mais humana, menos violenta e mais inteligente. Então, como eu poderia ficar em dúvida? No meu íntimo estava, e aqui está, a vontade de servir ao meu país, devolvendo-lhe os ensinamentos que me deu em forma de trabalho no campo de guerra, no atendimento às pracinhas. Era de grande sedução, mesmo que aquilo significasse uma contradição em termos. No entanto, o tabuleiro de xadrez exercia uma atração tão mágica sobre mim que me custava definir. Convenci-me de que, indo aos tabuleiros, também honraria meu irmão, que tanto estimava, pois fora ele quem me ensinara a jogar e a amar o xadrez. Magno Hermínio sempre esteve em minha companhia. Ao largo desses pensamentos conflituosos, ainda remanesciam laivas de como eu poderia me comportar no teatro real de guerra. Minha memória mostrava como MH ficara verdadeiramente entusiasmado com a ideia de ir ao campo de operações, mas me mostrava também como ele voltou de lá e principalmente o que sofreu na sequência. Como seria comigo? Poderia estar entusiasmado com uma ou outra ideia, mas o fato é que só sabemos de uma realidade quando a vivenciamos verdadeiramente. Reboque. Eu estava a reboque. A escolha não era minha, foi do acaso. Não coube mesmo a mim, per se, decidir pelo meu destino. Não sei o que aconteceu com certeza, sei apenas que o presidente Castro, quando soube da minha iminente e provável convocação pela FEB, manifestou-se. O presidente Castro era uma figura extraordinária, em todos os sentidos. Era um homem relativamente alto para os padrões brasileiros, com seus 1,88 m de altura. E era enorme, talvez pesasse uns 120 quilos, por aí. Possuía uma voz potente que se assemelhava às vozes de barítonos de óperas e sabia dispor dessa ferramenta diante dos seus interlocutores, que, se pudessem, usariam guarda-chuvas para dialogar com ele, mas sustentava a conversa com a discrição possível. O certo é que fui atender a seu chamado e, no fim das contas, para minha grande satisfação, disse gritando: "Na verdade, vou tentar intervir a meu favor, Milano. Tenha certeza disso, você será mais bem aproveitado sentado à frente de um tabuleiro do que trocando tiros com seus contraparentes italianos. Entendeu?" Viajar para jogar um torneio de xadrez me gerou um senso de patriotismo igual ao de ir para a Grande Guerra, mesmo que no torneio não se fossem resolver contendas entre países inimigos e nem Itália, Alemanha ou Japão fossem estar representadas no campeonato. Além de ser uma forma muito mais inteligente e, de quebra, com a grande vantagem de não ter que pensar sobre a dicotomia de ser um país de regime totalitário a lutar pela democracia. Embora a paixão pelo jogo me tivesse tomado totalmente meu domínio pela técnica e a profundidade dos estudos enxadrísticos, ainda não se haviam completado dentro do escopo que me determinaram. Mesmo assim, não posso dizer que fui mal naquela competição, tendo conseguido o segundo melhor resultado da equipe nacional, que era formada pelos 6 melhores jogadores brasileiros de então, e colaborado consideravelmente para o vice-campeonato, perdendo apenas para a poderosa Argentina, liderada por um impossível Najdorf, ainda pouco conhecido pelas bandas de carro. Na penúltima noite do torneio, em que para mim faltava apenas uma partida contra um argentino e que não era o jogador mais forte deles, vi MH num bosque. Ou era um lugar com mata fechada, com sebes e sargassos e cipós e uma névoa
que envolvia todos. Ele observava um garoto que não sabia se era eu mexendo pedras num enorme tabuleiro de xadrez, onde se destacavam por sua beleza e simplicidade de esculturas o cavalo, a torre, a dama e o rei. Sonho, acordo, vida. Há um jogo de tabuleiro. Pode ser xadrez? Pode. Mas pode ser qualquer outro jogo de tabuleiro também. 64 casas agrupadas, lado a lado, de maneira intercambiante entre claras e escuras, formando 8 linhas e 8 colunas. Um tabuleiro de xadrez, sim, por que não? Além de outros tabuleiros, muitos outros. Por todo lado há tabuleiros flutuando como tapetes voadores, sem passageiros, e há grãos. 1, 2, 4, 8, em vez de fórmulas. 2 elevado a 64 menos 1, e me sinto intrigado e vejo números, muitos números, 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos. Agora só vejo grãos. Tem a selva. Há um lugar úmido e nevoado, uma selva fechada, aparentemente perigosa, onde há um tabuleiro no chão e há pedras. Peças com 50 centímetros de altura, movidas pela mão esquerda de um menino. E ele é criança, tem cabelos escuros, com franjas e usa gola rolê. Não sei se sou eu. Tem a existência, certo moral, certa amoral. O jogo não se joga para ganhar, apenas se joga para alcançar. Para alcançar o quê? Alcançar a própria existência. Trata-se de um jogo que se joga para que se consiga existir. Havia um tabuleiro de 64 casas brancas e pretas. Havia um garoto que movia grandes peças de meio metro de altura ou um pouco maior. O tabuleiro estava numa selva, em meio a vedros, sargaços e cipós e galhos de árvores pendurados para todo lado. E muitas árvores, muitas árvores, muitas árvores. O lugar todo era espectro, um clima de apreensão, pois assim como a umidade e a névoa ensejavam uma angústia e medo, a parafernália dos tabuleiros voadores tranquilizava o menino. Que agora, sei, era eu mesmo, e segui em frente, jogando e mexendo as peças, sempre com a mão esquerda. O que é melhor? Peão 4 rei ou D4? Não havia a ideia de que cada jogada fosse ser uma coisa absolutamente essencial, mas era um jogo para ser jogado pura e simplesmente. Ele entende. Permeando todo o ambiente há a existência. O garoto sente sua presença e algo o impele a movimentar as peças. E ao fazê-lo percebe que se torna mais presente em seu redor. Sim, a existência depende da movimentação das peças e o fortalecimento da existência propicia a vontade e o desejo de movimentação das peças. Tudo e nada não dependem de ganhar ou perder, ou mesmo empatar. Se estamos falando de xadrez, o que depende é de jogar. É como se fosse a movimentação das peças funcionando similar a uma corda. Uma corda que se dá em um relógio. Você sempre tem que estar jogando, porque você se motiva a partir das movimentações das peças. A partir do jogo, e o jogo só pode ser jogado a partir dessa movimentação. Então, é a movimentação das peças que movimenta o jogo, e é o movimento do jogo que movimenta a vida, e é o movimento da vida que dá a motivação à existência. Quanto mais jogo, mais existo. Quanto mais existo, mais jogo. Quanto mais jogo, mais existo. Quanto mais existo, mais jogo. Existo, jogo, jogo, existo, existe, jogo, jogo, existe, vida.
Já havíamos passado do lance número 40 e das 5 horas de jogo. Então, lacrei meu lance e o entreguei ao juiz para continuarmos no dia seguinte. Estudando novamente a partida no quarto do hotel, foi que atentei para o fato de que, em resposta ao meu penúltimo lance, meu adversário escolheu exatamente o que eu previra e, por isso, fiz aquele lance lacrado. No entanto, estava vendo agora, ele ainda poderia contornar o problema, sair da posição ruim em que eu o colocara e alcançar uma variante vencedora. E agora, eu é que estaria numa belíssima enrascada, ou seja, não estava mais em minhas mãos a decisão daquela partida. No dia seguinte, na continuação do jogo, estava nervoso, mas tentei não demonstrar nada, o que nem sempre é fácil, é verdade. O juiz abriu o envelope que lhe havia entregado na véspera e fez o lance no tabuleiro. Desta vez, o meu oponente demorou-se apenas poucos minutos para fazer o seu lance. Embora fosse uma alternativa diferente do lance inicialmente esperado por mim, era outro que já havia estudado e que não era a melhor jogada, o lance que me faria perder. Tentei disfarçar a satisfação, formulei mentalmente os 2 lances que me separaram daquela vitória e joguei. Os movimentos iniciais do contra-ataque foram normais e por um lance apenas ele poderia ter saído do apuro, mas não viu. Então, da sequência dos 2 previstos por mim, não foi preciso chegar ao último. Faltando ainda 5 lances, meu adversário viu o desenvolvimento adiante, inclusive com esforçados, e abandonou. Nesse momento, foi como se eu tivesse entendido outro sonho que tivera também naquela viagem. No círculo ou no infinito, no 0 ou no 8 ao quadrado ou nas 64 casas da vida, a completude se dá em qualquer sentido da seta. Conto meu sonho para explicar, mas se você não entender, não há problema. Sonho também quem entenderá. Há um processo lógico de completude, um circuito, um caminho que deve ser completado, mas que também pode se completar no meio. Fica a sensação de que está faltando alguma coisa, mas não é que se complete no meio, mas ele chega ao meio e não consegue prosseguir. Mas não porque não possa, sim porque não quer. O circuito fica completo no meio. Talvez não seja que o circuito fique completo no meio, mas sim o fato de que o circuito seja um círculo ou um 8 e, portanto, infinito. Então, onde se para, em qualquer lugar, o caminho se completa, porque quando se completa, para. E se é 8 ou 0, que é infinito, para o mais e para o menos, penso que 64 casas também são o resultado do quadrado de 8. 8 casas nas colunas e 8 casas nas linhas, e chegamos então aos 64 novamente. E novamente me vejo enredado em um tabuleiro flutuante e o espaço-tempo pairando sobre a minha cabeça. E esse sonho, sonhado em meio a um turbilhão de pensamentos desordenados, mais concertados, absurdos, mais lógicos, desconexos, mais coesos, repetidos e repetidos e repetidos e fugazes como vapores em uma espiral ascendente e claros como água da fonte que se bebe relaxadamente. Tudo isso me fez entender que se eu chegar ali, não poderia escolher outro caminho para dar vazão à minha paixão de vida. Jogar xadrez.